Vamos então ao versículo 17. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgue o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. E é interessante que ele está falando de quem? Dele. Dele. Ele veio para salvar quem? Não o planeta. Ele veio para salvar a nós. Mas ele disse que vai se aproveitar disso quem e o quê? Vamos ver aqui. Aqueles que crerem nele. Certo? A fim de que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, esta é a salvação. A salvação vai ser construída por quem? Por nós. Ele é o caminho. Mas quem percorre o caminho não é ele. Nós percorremos o caminho. Que ele vamos dizer assim, que é o símbolo dele mesmo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E esse caminho, essa verdade, essa vida, quem nos traz? É o Evangelho, mas ele se identifica 100% com a palavra. Eu e o Pai somos um, por identidade, por ele ser um espírito puro. Não quer dizer que ele seja Deus. Não quer dizer que ele seja o Pai. Não existe isso. Ele é o Filho, como nós somos filhos. Mas ele é unigênito. Ele veio muito antes de nós. Foi criado muito, tanto que hoje é puro. Um dia seremos puros? Seremos. Seremos. Como ele já, mas nós um dia também seremos. Lei do progresso. Mas isso se dá através da mensagem inicial que vimos sobre as estações. São degraus. É aquela estrada de Jacó que traz no Antigo Testamento, não é? Aquela estrada que são a escadaria da evolução. E os anjos, né? Jacó dorme e tem um sonho. E ele vê essa escadaria. E os anjos desciam até nós e voltavam. E daí Jesus diz, né? Que Jesus é o único anjo, que é um espírito puro, não é? Que nós conhecemos. Mas os anjos são os espíritos que cuidam dos sistemas, não é? Dos sistemas solares através do universo. E Jesus é aquele que é o governador do planeta Terra. Mas tem outros. Gabriel também é um espírito puro. Eu sou, é um anjo. Eu sou aquele, ele diz, não é? Eu sou aquele que está diante de Deus. Vejamos aqui. Versículo, então, seja salvo por ele. Versículo 18. Quem nele crê não é julgado. Mas quem não crê já está julgado. Então, nós vamos ver que esse julgamento é um julgamento que reprova. Então, quando vem o julgamento, é aquele julgamento do questionamento da reprovação. Então, quem nele crê não é julgado. Ou seja, a nossa consciência está o quê? Tranquila. Porque crer nele quer dizer agir de acordo com a lei de Deus. Claro que nós sabemos que isso é todo um processo. Ninguém tira isso, até porque ainda somos espíritos imperfeitos, né? Então, quem nele crê não é julgado, mas quem não crê já está julgado. Porque quem não crê vai agir bem? Vai agir de uma forma o quê? De acordo com a vontade que der na hora, não aquela que Paulo nos diz, não é? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Aquele que não tem esse cuidado, tudo me é lícito, então eu posso fazer o quê? O que eu quiser. E aí é que começa o problema. E aí já está julgado. Por quem? Pela própria consciência. Eu não devia ter feito isso. Isso muitas vezes vem quando? Quando a gente volta para lá. Que aí nós vamos ver tudo o que aconteceu e nós vai passar todo aquele filminho, né? Do último até o primeiro, e nós mesmos vamos avaliando tudo aquilo que fizemos. Assim, ai meu Deus, não é que eu fiz isso mesmo? Não pode. Esse julgamento vem da nossa própria consciência. Por quê? Porque é aí que estão as leis de Deus em nós. Então, quem nele crê não é julgado, mas quem não crê já está julgado, já que não crê no nome do Filho
unigênito de Deus. Esse é o Messias. Então, Deus envia o seu Filho perfeito, perfeito no sentido de puro, governador do planeta, para nos trazer a sua palavra. Mais uma renovação, mais uma revelação das suas leis, já que a primeira nos foi trazida através dos 10 mandamentos. A segunda foi trazida pelo próprio Jesus. Não foi Moisés que trouxe ele mesmo. A única coisa que ele fez foi carregar as pedras com a inscrição das leis, ok? Aquilo foi um efeito físico. As leis foram impressas, não foi Moisés que escreveu nada. Ele só carregou as tábuas e levou para o povo, e é claro que foi muito importante, porque ele fez com a sua ação firme e enérgica que o povo se submetesse às leis de Deus. Mas, para isso também, ele precisou criar outras leis, que são as leis mosaicas. Porque só as leis de Deus não faziam efeito no povo. Porque o povo era muito endurecido, muito primitivo, no sentido infantil, moralmente. Então, ele precisava de leis outras que dessem a sustentação para que o povo se submetesse. Hoje, nós não estamos mais nesse nível, não é? Hoje, nós temos mais condições de entender, e quando nós temos mais condições de entender, a quem mais é dado, mais é cobrado. Então, quando é criança, ela tem uma limitação muito grande de ação. Por quê? Porque ela não tem discernimento suficiente para fazer escolhas por si só. E assim era o povo que Moisés estava libertando do Egito e levando para a Terra Prometida. Já nós, isso mais de 3.000 anos atrás, isso, né? Já nós temos condições de discernir. Já temos muito mais amadurecimento. Talvez alguns de nós estivéssemos lá no grupo que saiu do Egito e foi para Canaã, né? Porque era muita gente. Nada impede que um ou alguns de nós tenhamos feito parte desse grupo. Bom, fato é que, não tendo nós estado lá, em algum momento nós entramos em contato com as leis de Deus, não é? Por isso estamos aqui hoje, senão não estaríamos. Fato, fato. Versículo 19. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo. Ou seja, este é o fato, este é o que eu digo, é o certo, vamos dizer, é a lei. Que a luz veio ao mundo. Quem é a luz? A luz é ele representando as leis de Deus, o Evangelho. A luz veio ao mundo. E os homens amaram mais a treva do que a luz. Ou seja, amaram mais a materialidade do que a sua própria espiritualidade. E isso é como a criança. A criança não vive no concreto até uma determinada idade. Ela tem uma dificuldade enorme de abstrair. E nós também tínhamos uma grande dificuldade de abstrair. Hoje, a nossa dificuldade de abstrair passa muito por uma rebeldia, muitas vezes. Nós não temos disponibilidade interna, por questões que cada um tem a sua, para nos dedicarmos a nós mesmos como espíritos. Isso é tudo uma questão de tempo. Mais cedo ou mais tarde, isto vai acontecer. Seja nessa encarnação ou seja numa futura. Então, que os homens amaram mais a treva do que a luz, pois as suas obras eram más. Ou seja, as suas escolhas, o uso do livre-arbítrio era usado vamos dizer assim, numa visão que valoriza extremamente o quê? A materialidade. Materialidade é meio, não é fim. Se eu faço as minhas escolhas como se a matéria fosse fim e não meio, eu subverto todo o sistema contra mim mesmo. Versículo 20. Pois todo aquele que pratica coisas malévolas, ou seja, coisas que estão contra a vontade de Deus, odeia a luz e não vem para a luz, a fim de não serem reprovadas as suas obras. Por quê? Porque nós já sabemos o que é certo e o que é errado. Matar é certo ou errado? Eu não acredito que nenhum assassino diga que matar é certo. Não é? Não é certo. Mas não querem, justificam muitas vezes a ação que fizeram. Então estão o quê? Estão mesmo refratários. Como ele diz aqui. Não vêm para a luz, a fim de não serem reprovadas as suas obras. Ainda insistem em tentar justificar as más escolhas.
Versículo 21. Quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestadas, porque foram trabalhadas em Deus, ou seja, foram feitas de acordo com as leis de Deus. No melhor dos nossos esforços. Ninguém está aqui se iludindo, achando que vamos fazer escolhas como Jesus. Mas Deus vê o que acontece em segredo. Deus vê o que acontece no nosso coração. Deus vê a quantidade de esforço que nós fazemos para nos superarmos. Só Ele pode ver isso. Às vezes podemos achar, ai, mas olha, o outro já está tão lá na frente, mas eu estou aqui me esfalfando. O outro já está mais adiantado. Se esfalfou antes. Ainda está se esfalfando, mas já começou a se esfalfar antes de mim. Né? E eu estou aqui, mais um pouquinho atrás, mas estou me esfalfando. E isso vai me levar a um progresso, sem dúvida alguma. Primeiro, não vamos nos comparar, ok? Porque isso pode desanimar muitos corações. Todo o nosso esforço é sempre valioso e sempre importante. Vamos deixar para que Deus nos julgue. Não somos nós que vamos nos julgar, nem uns aos outros. Quem vai julgar os nossos esforços é Deus, porque assim como Jesus falou, nós não sabemos de onde viemos ou para onde vamos. Nós podemos ter uma ideia das nossas dificuldades e limitações, mas nós não sabemos muito bem quais foram as nossas reais escolhas no passado. Então vamos só fazer o nosso melhor. Só isso. Um dia de cada vez. Hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje.